Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri. Nós estamos aqui para trazer para você conteúdo de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre novos vídeos postados, clique no sininho. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. Bom, nossa aula hoje é sobre câmbio, né? Vamos falar sobre câmbio e as causas pelo qual o câmbio no Brasil está explodindo, né? Hoje, dia 12 de março, o câmbio abriu o dia ultrapassando R$5. Obviamente, estamos no meio de uma crise provocada por um pânico meio que generalizado a respeito do vírus, do coronavírus. É uma coisa relativamente nova, o coronavírus e as ações para debelar a crise provocada pelo vírus. É uma espécie de cisne negro na economia, né? Cisne negro lá, a referência do Taleb, porque nunca se viu nada assim nesta magnitude, pelo menos não que eu me lembre. Então, a gente ainda não sabe como é que os mercados vão reagir, mas a gente também tem que explicar que o câmbio está subindo no Brasil de maneira estrutural. Então, nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos pegar o link entre o que está acontecendo com o câmbio e o que diz a teoria econômica sobre o câmbio, para que a gente entenda quais são as causas pelo qual o câmbio o real está se desvalorizando no Brasil e por que provavelmente ele vai ter alguma dificuldade de voltar para patamares um pouquinho mais baixos do que era antes de começar essa subida. Bom, é consenso hoje que as causas da desvalorização do real se concentram mais ou menos aqui. Vou botar aqui o ponteiro. Queda na taxa Selic. Vocês sabem que hoje a taxa Selic está em 4,25% e é a menor taxa então da história, né? E a economia operando com capacidade ociosa. Uma piora nos resultados das transações correntes e o aumento da aversão do risco. Percepção da crise global iminente, redução do crescimento mundial e guerra nos preços do petróleo. Essa basicamente é a causa pelo qual o dólar hoje ultrapassou R$5, né? O pior resultado das transações correntes basicamente reside na pior do resultado da balança comercial, que refletiu inclusive no PIB o ano passado. A balança comercial teve um problema, teve um aumento, uma redução de superávit, e o resultado disso foi sentido nas transações correntes e afetou o dólar, né? Então vamos entender como é que essas ações, como é que isso acaba afetando o dólar, certo? Aqui está a queda na taxa Selic, né? Essa aqui é a taxa Selic over, né? Que é o seguinte: a taxa Selic que o governo fala, por exemplo, 4,25, eles chamam de taxa meta. É quanto que o governo gostaria de pagar. Quando ele vai no mercado, ele pode pagar mais ou menos que isso, né? Que é a taxa efetiva, que é quanto efetivamente o governo paga, né? Então, geralmente isso aqui varia 0,20, 0,25, não é grande coisa. Então, aqui a gente observa a taxa de juros despencando. Por que a taxa de juros afeta o câmbio? Por uma razão simples. A diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros internacionais permite a arbitragem de juros, né? Ou seja, o cara pega, um especulador qualquer, um fundo, pega dinheiro num país com taxa de juros barata, né? Com taxa de juros barata, e aplica no mercado com taxa de juros mais cara. O que acontece? O Brasil, por exemplo, tem dois riscos para o investidor estrangeiro. O próprio risco do país, que é um risco que é maior, por exemplo, que Estados Unidos e Europa, né? Então tu tem o risco país que afeta, e você tem também a expectativa de desvalorização do câmbio, porque o cara entra com câmbio, se ele sair com o câmbio com a moeda nacional que ele aplicou desvalorizada, ele sai com menos valor em dólar. Então, o diferencial da taxa de juros determina se você atrai um tipo específico de capital, que é o capital que ganha dinheiro com arbitragem de juros, que é o conhecido como capital especulativo, né? É basicamente isso, né? Lá no balanço de pagamento, ele está lá dentro de investimento em carteira, né? Que é esse investimento que procura exatamente este ganho. Ora, quando a taxa de juros interna cai, ele diminui
esta vantagem de fazer arbitragem. E, obviamente, esse capital especulativo deixa de entrar e mais, eventualmente ele descobre que não vale a pena e sai. Principalmente em períodos de certeza, onde a taxa de câmbio futura começa a subir, então ele tem que sair mais rápido ainda, porque senão ele vai receber menos dólares. Né? Não te esquece que ele está endividado em dólar, se ele pegou dinheiro emprestado para fazer arbitragem ou, né, os seus investidores aplicaram em dólar. Então, quando o real, por exemplo, se desvaloriza, na hora dele ir embora, ele recebe menos dólares. Então, qualquer uma dessas ações faz com que o capital especulativo, de certa forma, vá embora. Então, isso foi um fator relevante. Né? A redução da Selic, com certeza, afetou razoavelmente o nível da taxa de câmbio. E é isso que o Guedes fala quando ele diz o seguinte: olha, nós estamos com outro patamar de câmbio. Com a taxa 4,25, o câmbio não volta mais abaixo de 4. Ele fica acima exatamente por conta desse capital que ele atraía antes, e por conta da redução da diferença de arbitragem de juros, ele acaba não atraindo mais. Então, a taxa Selic sim é um componente, e mais, ela impede que a taxa de câmbio volte aos níveis pré-subida. Né? Então, aconteceu, e então a gente sempre tem que levar isso em consideração. É um evento, não é o principal, mas com certeza é um daqueles que determina o seguinte: bom, a partir de agora minha taxa de câmbio está num nível diferente e não retrocede a níveis anteriores. Bom, aqui nós vemos o gráfico sobre a taxa de câmbio, a taxa de câmbio diária lá desde 2000. Né? Essas duas linhas é o momento que o Brasil obtém o chamado grau de investimento. Ele vai de final de abril de 2008 até setembro de 2015. Tá? E olha o comportamento aqui. Aqui nós temos a crise de 2008, né? E a partir daqui nós temos o cenário da crise da recessão brasileira e da crise fiscal do Estado, né? Certo? Então a gente tem que entender isso aqui. Deixa eu só apagar tudo aqui. Por que é importante? Porque vocês vejam que mesmo assim o câmbio subiu. Só que o câmbio não subiu tanto quanto, porque neste período foi o período que o Brasil mais atraiu capital especulativo na sua história. Né? Esse é o período que o Brasil atraiu capital especulativo como nunca antes. Então você tem aqui alguma deterioração das contas externas, mas o capital especulativo suprindo isso de maneira tranquila. Nesse momento, você tem a menor taxa de câmbio nesse período. Né? Aqui o dólar bateu mais ou menos 1,55, 1,60. Sim, meados de 2011, o dólar bateu R$1,60 no Brasil. Ou seja, uma taxa de juros efetiva, uma taxa de câmbio realmente muito baixa. Então, aqui é o período do chamado investment degree. Cara, quando o Brasil perde o grau de investimento, você tem um impacto na taxa de câmbio. Porém, você não vê o impacto na taxa de câmbio aqui, certo? Por quê? Porque isso também é só um fator. Né? Ceteris paribus. A perda do grau de investimento deveria fazer a nossa taxa de câmbio explodir. Ela não fez isso. Ela caiu. Tá? Porque você tem outros componentes relevantes. Então, quando a gente faz uma análise, a gente sempre tem que fazer uma análise no sentido de, bom, vamos pegar essa variável, vamos transformá-la em estanque. Ignora todo o resto, né? Ceteris paribus, e dá uma olhada nisso e vê qual é o impacto. Você tem aqui, então, como resultado do investment degree, a menor taxa de câmbio real, com certeza, da história. Tá? Não é a taxa de câmbio nominal, porque você teve taxa de câmbio nominal de 0,86 real por dólar lá no início do plano real, mas com certeza é a taxa de câmbio real mais baixa de toda a história. E aí você tem a taxa de câmbio subindo até nós perdermos um investment degree.
Tá? Dito isso, vamos dar uma olhadinha em como é que é a taxa de o balanço de pagamentos. O que acontece com a estrutura do balanço de pagamentos? O balanço de pagamentos ele é dividido em dois grandes pedaços, né? Se você dividir o balanço de pagamentos em duas grandes, as transações correntes e a conta capital. E aqui as transações de capital, né? Que são essas aqui. As transações correntes, elas basicamente elas computam toda a transação real de uma economia com os outros países. Aqui são balança comercial, balança de serviços e renda, né? E a renda secundária, aqui, que é chamado de a antiga transferências unilaterais, né? Então a balança de serviços é onde você efetivamente, o turismo, por exemplo, eu computo na balança de serviços, e a renda primária é todo o pagamento de renda que eu faço a outros agentes. Então, por exemplo, quando eu pago aluguel, o aluguel não é o caso, mas arrendamento seria, mas juros, por exemplo, eu estou transferindo renda ao exterior. Tá? O que acontece? Se você tem déficit em transações correntes, significa que o país está com um nível de gasto, de demanda ou de gasto, acima do que ele poderia suportar. Aí nós temos que pegar e fazer uma analogia exatamente com uma pessoa. Quando uma pessoa tem um nível de gasto acima do que ela poderia suportar pelas fontes de financiamento internas, o que eu preciso fazer? Pegar dinheiro emprestado. Né? Ou seja, se você tem déficit em transações correntes, você tem que ter superávit nas contas capitais. Quando você pega dinheiro emprestado, você pode pedir dinheiro emprestado para o seu pai, para o banco ou para um agiota da máfia italiana. Para o pai é de boas, né? Porque se você não tiver dinheiro para pagar, você pode negociar, é fácil de transacionar, né? Olha, pai, não vou poder pagar esse mês, vou pagar o mês que vem, até vai. Então, obviamente, o dinheiro emprestado pelo pai seria o mais amigável. Dentro da estrutura de capitais internacionais, o pai é o investimento externo direto, porque você pode, o risco é do investidor, se só volta para o investidor esse dinheiro na forma de lucro remetido. Então, o segundo é pedir dinheiro para banco. Não é que nem o pai, mas você ainda tem alguma margem de negociação. E o terceiro é pedir dinheiro emprestado para agiota mafioso, certo? Esse aqui, obviamente, você jamais quer. Por quê? Porque quando você não tiver como cumprir, ele é o primeiro cara que vai embora. Ele não tem uma relação contigo de longo prazo. Ele tem uma relação momentânea. Até que você está bem, ele fica. Quando ele não estiver bem, ele vai embora. Esse é o capital especulativo. Tá? Então, quando você tem um déficit em transações correntes, você precisa buscar capital. Você pode buscar capital de 3 formas diferentes, com 3 perfis diferentes. Você não deve fazer esse financiamento de transações correntes baseados em dinheiro de curto prazo e capital especulativo. Por isso que sempre fazem uma correlação entre o déficit em transações correntes e o investimento externo direto. Porque se o investimento externo direto é o teu pai emprestando dinheiro. Você pode ter um problema que você sempre vai poder chegar lá e negociar. Então, dito isso, vamos dar uma olhadinha nas transações correntes do Brasil ao longo do tempo. Olha só. Essas são as transações correntes mensais entre 1995 e 2020. Vocês observaram o gráfico? Vocês viram que o gráfico é sempre para baixo, à exceção de pequenos períodos de transações correntes positivas. Tá? Você viu que quando o Brasil obteve o Investment Degree, que é aqui mais ou menos, as transações correntes despencou, e quando eu perdi, as minhas transações correntes diminuíram, o déficit. Existe também uma correlação nisso, né? Existe uma correlação bem clara nisso. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: por que o Brasil é um país com raras exceções deficitário em transações correntes? Porque nós somos um país pobre. E tal como um país em desenvolvimento. E tal como um país em desenvolvimento, eu tenho como característica captar muito dinheiro externo. Né? Então você tem lá, no déficit da balança de serviços, uma grande volume, quase 50 bilhões, que você... Não, 50 bilhões é o déficit total. Mas uns 30 bilhões que você manda ao exterior por conta de remessa de juros,
remessa de lucros, né? Esses são as duas principais contas que você manda lá, mas basicamente você manda bilhões e bilhões de dólares, principalmente em juros e lucros para o exterior. Como você é um país que já sai com déficit em balança de serviço, porque você vai ter que comportar um volume muito grande de pagamentos de renda primária, você necessariamente precisa ter um superávit muito grande na balança comercial para poder equilibrar as transações correntes. No caso do Brasil, nós nunca conseguimos fazer isso. O resultado prático é que meu déficit em transações correntes aumenta. Quando meu déficit em transações correntes aumenta a minha necessidade de captar dinheiro no exterior. Certo? E aí, de novo, né? Que tipo de capital eu estou buscando? Isso que é o relevante. Tá? Agora nós estamos em um outro momento de aumento nas transações correntes, no déficit das transações correntes. Vocês vejam aqui, está aumentando o déficit. Por exemplo, em 2019 a gente já sabe, as exportações diminuíram muito e as importações até aumentaram. Diminuiu muito o superávit na balança comercial. O déficit na balança de serviços continuou igual, até maior, porque juros e lucros se remeteu ao exterior. O capital, quando vai embora especulativo, ele leva consigo os juros que ele ganhou no período, e isso é contabilizado nas transações correntes, esse lucro. Então você tem um aumento grande do déficit das transações correntes no ano passado. Tá? Aí tu junta o déficit das transações correntes grande e um ambiente de aversão ao risco, com o capital especulativo indo embora, cara, você tem um cenário onde teu câmbio não consegue cair, certo? Não consegue reduzir. Então nós estamos aqui, ó. Observem, aqui nós temos o déficit em transações correntes e aqui nós temos o investimento externo direto. Vocês observem que apenas em 2 anos, 2013 e 2014, o déficit em transações correntes não foi coberto pelo investimento externo direto. Por isso que o Brasil sempre esteve relativamente seguro em relação à questão externa. Porque a gente sempre teve com uma reserva de quase 400 bilhões de dólares, né, 370, 380, fica flutuando ali, porque o investimento externo direto no Brasil, ele com certeza, ele supre a demanda de capital, de necessidade de financiamento causada pelo déficit em transações correntes. Né? Essa redução de déficit em transações correntes em 2016 e 2017 foi causado pela crise. Né? A crise que fez com que a demanda das famílias caísse e, portanto, diminuísse a importação. Quando a importação diminuiu e a exportação manteve-se igual ou até crescendo, você aumentou seu superávit na balança comercial, diminuiu o déficit em transações correntes. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse déficit em transações correntes aqui é por conta da crise 2015-16. Aqui você já começa a crescer porque o Brasil volta a crescer, o consumo volta a crescer, a importação volta a aumentar, as transações, o superávit da balança comercial começa a diminuir, né? Como eu tenho todos aqueles pagamentos manuais que eu preciso fazer, o resultado prático é que as transações correntes voltam a aumentar o seu déficit. Mas veja bem, então o déficit em transações correntes, por si só, mesmo que ele esteja aumentando, não é responsável só ele pelo aumento no dólar. Então nós já temos aqui 2 fatores: a queda na Selic e o aumento do déficit em transações correntes. Mas o déficit em transações correntes, como ele está sendo suportado, financiado por investimentos externos diretos que entram no Brasil, não teria só ele sentido, né, ter causado a elevação do dólar. Você se lembra que o dólar cai lá, naquele período, logo depois de investment degree, né? Porque olha aqui, ó, eu estou atraindo investimento externo direto. E aqui, mesmo com o investment degree, eu começo a subir o câmbio. Sim, é porque nesse período aqui o investimento externo direto não supriu o déficit em transações correntes. Né? E o déficit em transações correntes foi gigantesco. Né? Por conta do câmbio baixo, muita importação, eu tinha dificuldade de exportar, todo esse cenário
contribuiu para que o câmbio em 2013, 2014 começasse a subir, né? Se a gente voltar aqui no gráfico, ele está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele começa a subir. Por quê? Porque as transações correntes, porque o investimento está direto, as transações correntes explodiu o déficit e os investimentos estão diretos já não mais cobriram. Então aqui sim, você tem um déficit em transações correntes causando a elevação do dólar. Ele já muda de patamar. Logo no início de 2015, ele já bate em 4. Né? Ele já bate em 4. Então, você tem investimento externo direto também. Desculpa, o déficit em transações correntes causando a subida do dólar, estruturalmente. Certo? Estruturalmente. E aqui nós temos investimento em carteira. Por que o dólar, num primeiro momento, subiu e depois desceu? Então, olha aqui, ó. Aqui é o período de investment degree. Aqui o Brasil é escolhido para sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então aqui o Brasil já é a bola da vez. Aqui, em 2007. Em 2008 o investimento só não é o investimento em carteira, que é o investimento especulativo, só não contribui para a redução mais drástica do câmbio, porque nós temos a crise de 2008 aqui, né? Então o dólar, o capital acabou não vindo para cá, acabou não vindo para o Brasil. Então aqui nós temos, mas mesmo assim nós tivemos uma entrada líquida, pequenininha, mas foi positivo. Durante todo o período que o Brasil é investment degree, você começa a ter recordes de atração de capital especulativo. E esse cara faz com que a taxa de câmbio caia. Ela começa a subir a partir daqui, porque minhas transações correntes explodem o déficit. Ou seja, mesmo eu atraindo capital especulativo, eu não consigo segurar o câmbio. Pior, eu atraio capital especulativo, meu câmbio não segura. Eu continuo aumentando as reservas, porque esse capital especulativo vem para cá, só que esse cara cobra um custo, né? É cheque especial, meu amigo, ele cobra uma taxa alta, ele só vem aqui porque vale a pena no cálculo dele de arbitragem de juros. Né? Eu tenho um vídeo que explica tudo isso, eu tenho vários vídeos que explicam tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui. Né? Eu tenho como é que funciona a hedge, como é que se faz a arbitragem de juros, eu tenho identidade macroeconômica, tenho um vídeo sobre isso que explica para vocês por que o gasto interno aumenta o déficit em transações correntes, explicadinho, detalhadinho. Né? Eu tenho gráfico, eu tenho aulas também sobre balanço de pagamento explicando toda a estrutura, tudo isso está lá, certo? Quando o investment degree cai, e ele cai aqui em setembro de 2015, o que acontece com o capital especulativo? Vai embora. Mas nesse período aqui, o câmbio, em vez de subir, mesmo o capital especulativo, ele cai. Por quê? Porque minhas transações correntes, o déficit despenca. E por que o déficit despenca? Porque eu entro em crise e minhas transações correntes saem de um déficit de 100 bi, vamos pegar aqui, 101 bi para 58 bi e eu venho para 25 bi e em 2017 vem para menos de 20 bi, vem para 15 bi. Ou seja, eu saio de 102 bi para 15 bi, então eu estou falando aqui de praticamente 90 bilhões de diferença de déficit em transações correntes. 90 bilhões. Então, a taxa de câmbio cai a partir... Deixa eu voltar, vou ficar... Ela tem esse movimento de queda aqui, por quê? Porque é queda nas transações correntes. O déficit é de 90 bi a diferença. Entre 2015... que foi o auge, e 2017, que é o mínimo. Certo? Então, como minhas transações correntes, o déficit das transações correntes despenca muito, minha taxa de câmbio reage. Como? Valorizando o real. Essa valorização é uma valorização saudável, porque ela é causada por um ajuste do câmbio às condições internas de demanda. Ou seja, é a economia real fazendo ajuste, não um lado monetário. Tá? Então mesmo que eu tenha um investimento em carteira indo embora, e aqui ele entrava os borbotões, você tem o câmbio caindo.
Mas como o câmbio caiu se o capital especulativo foi embora? Sim, porque o teu déficit de transações correntes despencou. Por isso que você tem que analisar as coisas pontualmente. E as explicações, quando elas são pensadas sem um contexto geral, você acaba tendo meia explicação. Tá? Por que o câmbio agora começa a subir? Vamos lá. Vocês já viram que desde 2016 o capital especulativo tem deixado o Brasil. Certo? Desde 2016. Em 2019 bateu em 11 bi, só para nós pegar. E nos primeiros 2 meses de 2020, sabe quanto saiu do capital especulativo no Brasil? 11 bi. Em janeiro e fevereiro saíram do Brasil um volume de dólares equivalente a todo o déficit de investimento em carteira do ano passado. Esse capital especulativo que foi embora e que no início do ano simplesmente picou a mula, esse cara é o cara que tu nunca pode confiar, porque quando tu precisa dele, ele vai embora. Certo? E é o cara que está indo embora hoje. Não tem nada a ver com o fundamento da economia brasileira. Esse cara está indo por pânico. Ele está indo encontrar Porto Seguro. Você sabe o que está subindo de preço hoje? Ouro. Todos os agentes do mundo estão indo para ativos reais. Estão fugindo das bolsas, indo para ouro. Estão comprando terreno, estão deixando dinheiro guardado no colchão. É isso que eles estão fazendo. Né? Então o capital especulativo está indo embora. Investimento em carteira e a queda no investimento em carteira ajuda a explicar a variação no câmbio? Sim, desde que todo o resto fique igual. Né? Como em 2016, tá? Por exemplo, transações correntes, o déficit em transações correntes despencou em 90 bi, a diferença em 2015, 16 e 17, né? Mas ele caiu quase 60 bi em 2015, de 2015 para 16, e mais 35 bi de 16 para 17, você tem, mesmo que o capital especulativo vá embora, o teu câmbio vai caindo. Tá? Por que caiu? Por que as transações correntes despencou? O déficit, por causa das importações que simplesmente pararam no Brasil. Fechado? Beleza. A própria subida do dólar anterior também afetou as transações correntes. Então a gente tem que entender que o câmbio é um mecanismo de ajuste. Né? Tá? E as transações correntes assim se comportam. E aí você tem aqui então esse fluxo. Aqui sim. Aqui você tem o que efetivamente é relevante. Deixa eu só arrumar isso aqui, voltar para o meu ponteiro lá, para minha caneta. Quando a gente vai na bolsa lá, existe esse indicador aqui, que é o fluxo estrangeiro. Então, se a gente pegar lá do início do ano passado até hoje, olha aqui o que está acontecendo com o fluxo de dólares no Brasil. Está, salvo pequenas exceções, o fluxo de dólares está em déficit, ou seja, está saindo mais déficit do que entrou. Desculpa, está saindo mais dólares do que entrando no Brasil, e isso obviamente acarreta uma redução, uma desvalorização do real. Olha o que aconteceu aqui em janeiro, por isso que o câmbio aumentou em janeiro. Aconteceu em fevereiro, se nós tivéssemos gráfico agora de março, que deve estar aqui, né? Deve estar lá embaixo, porque quando a gente pega transações correntes, exportação, importação, dólar que entra, dólar que sai, investimento externo direto que entra, investimento externo direto que sai, capital especulativo que entra, capital especulativo que sai, eu tenho fluxo cambial, que é o fluxo de todo o câmbio que entra. Desse fluxo cambial, praticamente 3 de cada 4, 3, 2, né, 2,5, 3, é de capital. E poucos são da economia real. Então, a balança de capitais, ela tem uma capacidade de afetar a taxa de câmbio muito mais drástica e muito mais severa do que o fluxo de capital na economia real, que é medido lá nas transações correntes. Por isso que você tem esses soluços, você tem movimentos de câmbio assim, né? E não é um movimento contínuo e lento de queda. Tá? Então você mede isso pelo fluxo de capital de cambial estrangeiro. Nos últimos 2 anos esse fluxo tem ficado negativo e nada sinaliza para o médio prazo que esse fluxo vai se tornar positivo. Tá? Por quê? O Brasil tem mais ou menos hoje uns 370 bilhões de dólares em dívida externa.
E aqui é a composição da nossa dívida externa. Está aqui a composição do passivo externo. Vulgo dívida externa. 37%, 35% disso aqui, ou seja, algo ao redor de 130 bilhões, não fiz a conta, mas deve ser alguma coisa perto disso, 130 bilhões é efetivamente capital especulativo. Ou seja, é o capital especulativo que está nas reservas. Isso aqui vai embora. Então, todas as reservas estão em 370, quando todo esse capital especulativo for embora, tu vai ficar com 240. Hoje tem menos ainda, mas vamos imaginar, final, isso aqui é novembro de 2019, é isso aí, tinha mais ou menos 370 bilhões, então tu vai ficar com 240 se todo o capital especulativo for embora. E não é um cenário difícil de imaginar, todo o capital especulativo indo embora, né? Você tem 15% de outros passivos, que são passivos com empréstimos e financiamentos e assim por diante, e metade das reservas é composta, metade passivo externo, porque, né, é composto de investimento direto, né, que é uma espécie de dívida, certo? Que nós temos, ok? Então, vamos lá, só voltando lá, recapitulando, bem assim, queda na Selic, aí diminui a arbitragem de juro, o capital especulativo vai embora, né? Tu junta isso, tu junta a redução do prêmio do prêmio de arbitragem de risco com a incerteza e a aversão ao risco provocado pelo coronavírus, tu tem uma fuga de capitais. Mas ela não acontece só no Brasil, ela está acontecendo no mundo inteiro. Por quê? Porque os capitais estão procurando ativos seguros reais, ok? Inclusive ouro. Então você tem a queda na Selic, de certa forma, diminuindo o incentivo do capital especulativo ficar aqui. Ah, professor, mas isso então, se o Paulo Guedes aumentasse a taxa, se o Banco Central aumentasse a taxa de juros e de 4,25 para 10, o câmbio reagiria? Provavelmente reagiria, mas em momentos de pânico, a elasticidade de investimento, a taxa de juros é zero. Guardem isso para a vida. Em momentos de pânico, a elasticidade da taxa do investimento em relação à taxa de juros é zero. Ou seja, o trabalhador pode vir a 30%, ele está com medo de não receber, ele vai embora. Então, a queda na Selic é um problema, a piora no resultado das transações correntes que estamos tendo também é um problema, também contribui para o câmbio. A perda do investimento de GRI é um problema, e uma fuga de capital especulativo que resulta nesse fluxo cambial negativo. Tudo isso levou o nosso câmbio para fora da curva. Ah, mas professor, o senhor acha que o câmbio vai ficar em R$5? Não, eu não acho que o câmbio vai ficar em R$5, eu acho que ele recua. Para menos de 4, não, eu acho que para menos de 4 não, mas para 4,30, 4,40. Por quê? Porque, meu amigo, com R$5 de câmbio, imaginar R$5 de câmbio, tu é muito competitivo na exportação. Até a indústria brasileira, que sofreu com o câmbio em 60, vai nadar de braçada na exportação, certo? Então você tem um aumento da exportação, inclusive de produtos industriais, e uma redução de produtos importados, porque você tem produtores internos que não conseguem competir com a China com o câmbio a 3,50, 4, mas com 5 consegue. Como tua importação diminui e tua exportação aumenta, você aumenta teu saldo em balança comercial. Se teu saldo em balança comercial aumenta, e o teu déficit em balança de serviços continua igual, não esquece que o Brasil sempre terá déficit na balança de serviços porque ele é um país pobre, você tem uma redução do déficit em transações correntes. E a gente já viu que o déficit em transações correntes ajuda a regular o câmbio. Mesmo que você não atraia mais capital especulativo, porque você não vai precisar, se o teu déficit em transações correntes ficar muito pequeno, o investimento externo direto vai suprir ele e vai tornar esse fluxo cambial, mais suprir, né? Vai tornar esse fluxo cambial positivo. Mesmo nos piores momentos, o fluxo cambial, o investimento externo direto do Brasil não reduziu de 60 bilhões. Então, se você tiver uma queda no déficit em transações correntes significativa, o que obviamente acontece com um câmbio a 5, e você tem investimento externo direto vindo para cá de maneira natural, você vai ter uma redução de câmbio. A taxa de câmbio vai sair de 5 para 4, 4,30. Então, eu acho que 4,30, 4,40 ele deve estacionar. Não quero, porque eu não... Se eu soubesse o preço do dólar daqui a 30, 60, 90, 120 dias, eu estava milionário, né? Então, eu não sei o preço do dólar, mas sim, eu te garanto que no médio prazo, esse câmbio não vai permanecer em 5, nem em 4,80, nem em 4,70. Ele vai cair.
Agora, isso é um movimento especulativo de dia, né? Se você tem que comprar viagem, se você vai viajar, não sei o que, não compre dólar agora porque ele vai cair. Tá? Então é isso, cara. Essas são as razões pelo câmbio. Ela não é uma coisa, não é duas, não é três, não é quatro. Você tem que pegar um agregado de coisas e fazer uma análise em relação a isso. Eventualmente tem mais algum fator que está, digamos assim, fora, que também eventualmente contribua, mas esse praticamente são todas as variáveis relevantes, né? Transações correntes aumentando, fluxo de capitais indo embora. Isso que aconteceu em 18, 19, certo? Provavelmente não vai acontecer em 20, porque a importação vai cair. Mas mesmo que a exportação caia, aí tem que ver como é que vai ficar o déficit de transações correntes esse ano, né? Mas essas são as razões pelo qual o nosso câmbio está estruturalmente fugindo de controle, né? Então não é motivo de pânico. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que ajudam você a entenderem essa nossa análise aqui, certo? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, convide amigos para se inscrever aqui e vamos entender e vamos aprender um pouquinho mais sobre economia para a gente poder reagir em momentos, efetivamente, em momentos de incerteza como os de hoje. É exatamente por isso que conhecer e compreender a economia é tão maravilhoso. Porque no momento que está todo mundo em pânico, tu fica sereno porque você sabe o que está acontecendo. Então você sabe que você pode, digamos assim, se prevenir e se precaver para que os teus ativos financeiros e você, né, e tuas despesas não sofram com os momentos de incerteza. Certo? Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima videoaula.